Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a política externa brasileira atualmente e como isso é um grande contraste com o que vinha ocorrendo ao longo das últimas décadas e como que isso é prejudicial para o Brasil a longo prazo. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilhe, porque o nosso objetivo, como vocês sabem, é levar conhecimento para todos e eu tenho uma surpresa para o pessoal aí no final do vídeo que eu vou estar aí revelando. Vamos lá. É inegável que todo presidente, todo mandatário, quando chega no poder, ele tem uma agenda geopolítica, ele tem uma visão de mundo própria, ou ideológica, ou pragmática, e ele deixa suas marcas. O que a gente tem que pensar é, essas marcas vão ser boas ou vão ser deletérias aí para o país depois que o presidente sai? Porque o presidente pode ficar aí no máximo 8 anos, né? Seja o Jair Bolsonaro, antes dele a Dilma, antes dela, no caso, o Lula e por aí vai. O que a gente tem que entender é que na visão do Bolsonaro, ele pelo menos demonstra isso através de falas, através de conversas na internet, de lives, que ele sempre teve uma admiração muito grande pelo Donald Trump e pelo pensamento do Trump. A gente sabe que ele apostava todas suas fichas nisso. Hoje, atualmente, o Brasil está isolado diplomaticamente em relação ao restante do mundo. Isso é muito triste, principalmente para quem acompanha aí toda a geopolítica brasileira. O Brasil conseguiu, a duras penas, tá? Muito duras, ao longo das últimas décadas, se firmar como um jogador político de respeito. Ainda que não tenhamos uma das maiores economias do mundo, não sejamos uma superpotência, o Brasil sempre foi considerado um bom jogador, principalmente aí no soft power. Sempre tivemos boas relações com os países das mais variadas matizes ideológicas, tanto governos de esquerda quanto de direita, de centro, ditaduras, democracias. A gente sempre conseguiu ser o amigão de todo mundo. E isso sempre pautou a política externa brasileira, de resolver todos os conflitos através da diplomacia. Isso não ocorre durante o governo aí do presidente Jair Bolsonaro. Bruno, isso não é verdade. Não, é verdade sim. Primeira coisa que eu te falo, o Brasil, assim que Jair Bolsonaro chegou ao poder, a primeira pessoa que veio visitar ele foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que veio até antes da posse, lá em 2018, e era esperado já que o Bolsonaro tivesse um alinhamento com os Estados Unidos e Israel. Com os Estados Unidos por uma questão ideológica, principalmente pelo pensamento do Trump. E com Israel pela questão religiosa, já que Bolsonaro, ainda que seja católico, pelo menos é isso que ele diz, ele tem um apoio maciço dos evangélicos no Brasil, ou de uma parte dos evangélicos, e o evangélico no Brasil, de modo geral, não são todos, tem um pensamento aí bem sionista em relação ao Estado de Israel. Se você não sabe o que é sionismo, nós temos aqui vídeos no canal. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos de como a política externa do governo Bolsonaro prejudicou e está prejudicando o Brasil quando a gente pensa em longo prazo. Primeiro, notícia fresquinha, acabei de ver aqui na Sputnik Brasil, o Brasil votou contra uma resolução apresentada na Organização Mundial da Saúde que pedia que a crise sanitária nos territórios palestinos fosse atendida pelo órgão, incluindo o acesso de vacinas contra a Covid. Então o Brasil votou contra e aí ficou do lado de Israel. O que o Brasil quer dizer é o seguinte com isso, olha, nós não reconhecemos a Palestina como Estado. Antes do governo Bolsonaro, o Brasil, isso desde a época dos militares, tá? Ou seja, 30, 40 anos atrás, sempre tentou manter uma boa relação, tanto com Israel quanto com o Estado palestino, ainda que o Estado palestino não exista de fato. Ok? Por quê? Porque o Brasil sempre teve uma boa relação com o mundo árabe. Na década de 80, por exemplo, o Brasil exportava tanques de guerra para o mundo árabe. E aí, essa jogada do presidente Bolsonaro, tendo o apoio aí dos evangélicos, vai minar em longo prazo as nossas relações com o mundo árabe. E aí você deve estar se perguntando, Bruno, mas nós não temos muita relação com o mundo árabe. Mentira, temos. Boa parte do nosso frango é vendido para eles. Inclusive, recentemente, misteriosamente, a Arábia Saudita embargou alguns frigoríficos brasileiros, tá? Dizendo que não respeitava as medidas sanitárias. Isso já é uma retaliação. Essa notícia que eu tô trazendo a vocês, essa reunião foi agora no dia 27 de maio e ela foi atualizada às 18h20 da noite. Além disso, o que a gente pode citar aí? O Brasil bateu de frente com a China, nosso principal parceiro comercial, e agora a gente viu isso repercutindo na compra de vacinas, dos insumos da Coronavac, que vem da Sinovac, que é uma empresa chinesa. O Brasil bateu de frente seu principal parceiro comercial, seja através de declarações dos filhos do presidente, através do ex-ministro das Relações Exteriores ou das próprias palavras e atos do presidente Bolsonaro. Isso é algo ruim a longo prazo. Inclusive, a senadora Cátia Abreu, que representa uma parte do agronegócio brasileiro, está desesperada. Ela falou na CPI que Bolsonaro
Bolsonaro está aí dificultando a vida do agronegócio. E a gente sabe que o agronegócio ele é muito poderoso no Brasil, ele é que faz o nosso PIB aí não ficar negativo, porque a gente exporta muito e quem compra muito de nós é a China. Um outro ponto que nós podemos abordar também é a relação do Brasil com os BRICS. Sobre os BRICS, nós temos vídeos aqui no canal e ao longo desse período aí, desse primeiro governo do Bolsonaro, desde 2018, a nossa relações com os BRICS está estremecida. Nós não temos mais o apoio da Rússia, o apoio da Índia, o apoio da África do Sul, e isso se materializa de várias formas, como, por exemplo, investimentos estrangeiros, no caso do Banco dos BRICS. O Brasil faz parte dos BRICS, mas está sendo deixado meio que de lado. Nós também, por causa das declarações de Jair Bolsonaro, principalmente em relação à Argentina, nosso vizinho, um dos nossos grandes parceiros do Mercosul, está tentando ao máximo se distanciar do Brasil. Podemos citar também a questão do Brasil em relação à União Europeia. Ainda durante o período do Fernando Henrique Cardoso, começou-se uma construção de um acordo de livre comércio, de transferência de tecnologia, um grande acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que terminou-se as negociações durante o período aí do presidente Jair Bolsonaro, e devido às suas declarações e como Bolsonaro tem respondido às queimadas na Amazônia e do Pantanal, provavelmente esse acordo vai ser murchado. Não podemos esquecer que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agora está sendo investigado pela Polícia Federal. Sim, o ministro do Meio Ambiente está sendo investigado pela Polícia Federal. Esse alinhamento automático com os Estados Unidos fez também com que a gente se distanciasse de outros países. Então, independente se Bolsonaro vai ganhar ano que vem ou não, ainda que ele saia ano que vem e perca para qualquer outro candidato, tudo que ele fez ao longo desse governo, em termos de política externa, fez com que, atualmente, em 2021, o Brasil estivesse isolado em termos geopolíticos. Podemos citar também ano passado, em 2020, a África do Sul pediu, junto com a Índia, para se quebrar as patentes das vacinas, para poder vacinar a população mundial. E o Brasil, contrário a uma proposta que segue aí desde a época do Fernando Henrique Cardoso, na época ministro da Saúde José Serra, já que o Brasil já liderou o ranking aí de quebra de patentes de remédios de alta necessidade. Sobre quebra de patente, nós temos vídeo aqui também no canal. O Brasil foi contra a proposta da Índia e da África do Sul. Então repare que é cagada atrás de cagada, não há uma bola dentro. E aí vamos explicar como é ou como era a relação do Brasil em relação ao resto do mundo antes do governo Bolsonaro. Vamos pegar durante o período aí da redemocratização. O Brasil, ele se torna aí democrático no final da década de 80. A gente tem vídeo sobre a redemocratização aqui no canal. E a partir de então o Brasil tenta construir pontes com outros países, sejam eles países ricos ou países subdesenvolvidos. Durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, vai ser colocado em prática o consenso de Washington, que era um pensamento onde os países da América não precisavam, por exemplo, investir nas suas forças armadas, dando um exemplo simples do consenso de Washington, porque os Estados Unidos estariam aqui para defender esses países. Para quem não se lembra, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve um alinhamento aos Estados Unidos, mas não era igual se tem hoje em dia com Bolsonaro. Não era um período de vassalagem, ainda que fosse uma relação muito próxima. Mas o Brasil, já durante o governo do Fernando Henrique, tentava se aproximar, como fazia antes, desde a época da ditadura militar, com vários países, o mundo árabe, a China, a África, a Europa. Durante o governo Lula, a gente vai ter uma boa guinada, onde o Brasil vai começar a ter um protagonismo maior no mundo, tendo aí maiores relações com o mundo árabe, maiores relações com os países subdesenvolvidos, ainda que seja alvo de muitas críticas, principalmente em relação a investimentos de estatais brasileiras nesses países subdesenvolvidos. De qualquer forma, é importante salientar, e isso tem que ficar bem claro para você, que o Brasil sempre foi um bom jogador político. E antes do presidente Bolsonaro, nós tínhamos aí bons acordos com vários países. Como o Lula sempre disse, ele era um grande mascate brasileiro e todos os países que ele ia, ele tentava vender o Brasil. Foi durante o governo Lula que a China se tornou a principal parceira comercial brasileira, ao invés dos Estados Unidos. É claro que isso é uma faca de dois gumes, tá? Ao mesmo tempo que a gente tendo a China como principal parceiro comercial, isso é bom para o agronegócio, porque aí a China vai comprar nossos produtos. Isso também é ruim, porque o Brasil está perdendo suas indústrias. O Brasil está se tornando basicamente um produtor de commodities, já que a China compra tudo e a gente compra produtos manufaturados de fora. Outra coisa também que devemos salientar, que foi durante o governo Lula que o Brasil fez parte dos BRICS e se tornou um player global, inclusive sendo muitas das vezes levado realmente em consideração em questões de política externa, ou como Obama
falava na época, Lula era o cara. Então repare que ano que vem, ainda que Bolsonaro não esteja no poder, a gente vai ter aí problemas em relação a reconstruir essa imagem de Brasil, um bom país, um país que é amigo de todos, um país aí que é amigo da maioria, ou realmente de todos os países. A gente tem que imaginar o Brasil aquele cara gente boa. Pelo menos foi isso que a gente sempre quis passar. O Brasil é um país gente boa e em alguns momentos, de fato, o Brasil bateu de frente com os Estados Unidos, por exemplo, como quebra de patente. Se você pesquisar, tem momentos que o Brasil, mesmo não tendo poder militar, tinha um bom poder político. E isso está indo para o ralo. Qualquer dúvida, você coloca nos comentários. E agora, a grande novidade que vocês estavam pedindo, a gente conseguiu colocar esse projeto em prática. Vamos falar sobre o Padrim. Se você quiser ajudar o canal, além de curtir, além de compartilhar, você pode se cadastrar no Padrim, onde você vai ter aí uma série de recompensas quando você começa a apadrinhar o nosso canal. O link tá aqui e você tem desde quero apenas ajudar o canal até quero fazer grupo, quero participar do grupo do canal, quero receber em primeira mão os vídeos, quero ter aulas de geopolítica com o Bruno e quero poder estar indicando o que o canal vai falar, o que o canal vai fazer. Então, para mais informações sobre o Padrim, você acessa aqui o link e vem com a gente, que o nosso objetivo é esse, é levar conteúdo para você da forma simples, rápida e didática, para que você possa, então, depois se aprofundar nos assuntos. Qualquer dúvida em relação a esse vídeo, você coloca nos comentários e eu lanço a pergunta. Na sua opinião, durante agora o atual governo, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, em termos de política externa, o Brasil está melhor ou está pior e o porquê? Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.